Oi, gente, sejam bem-vindos de volta, recomeçando a nossa live. A gente está falando sobre empreendedorismo jurídico, como você começa a virar um empresário. Opa, a Luísa Comar entrou. Voltamos. Alguma coisa aconteceu na minha internet, no meu telefone, Fica caiu tranquilo. O tudo, áudio tá bom voltamos. agora, pessoal? Fantástico? Eu tô ouvindo bem Tá, seu áudio, perfeito, então. tá bem Bom, claro então para nós mim. estávamos falando justamente, primeiro Uhum. passo para mergulhar no rumo do empreendedorismo. Eu gosto muito de passo a passo, tá, gente? Eu falo que é minha mania professoral, então vamos lá. Primeiro passo é se livrar de qualquer preconceito com o empreender e com o ser empresário. E tanto o preconceito no sentido disso ser ruim, quanto também um preconceito que às vezes a gente tem com a gente, do tipo, eu devia ser melhor nisso. Ou, nossa, por que eu sou tão ruim? Nossa, eu devia já ter nascido sabendo. Não, não deveria ter nascido sabendo. Ninguém nasceu sabendo nada. Todo mundo tem que aprender. E em relação a essa questão do empreender e do ser empresário, nós ainda temos essas dificuldades, mas que agora a gente já resolveu elas também naquela primeira parte da nossa live. Só recapitulando, então, o que é o quê? É perder os preconceitos com esse tema. Preconceitos que são naturais, que são sociais, que são culturais, mas que precisam de fato ser superados. Deixa eu pegar aqui. Apareceu uma aranha aqui. Na coisa de live, né? Deixa eu matar ela aqui. Pronto, matei uma aranha. Eu tenho medo de aranha, gente. Parecia ela começou a vir na minha cara. Imagina. Desculpa, Luísa, tô te Fica interrompendo tranquilo. aqui. Luísa, então vocês. Eu vejo. Tem muito advogado que eles estão entendendo, sabe? Tem muito advogado que está aqui que está entendendo que, poxa, eu preciso me tornar empresário, eu preciso a, sair, às vezes, dessa caixinha só da capacidade técnica jurídica e achar outras caixinhas por aí. Mas como que eu dou o primeiro passo? É finanças, é planejamento, é gestão de pessoas, é marketing, é tudo isso, é diferente disso? Como que eu dou os primeiros passos para começar a sair da caixinha técnica jurídica e me ver como um Eu empresário, gosto como um muito empresário? de dividir todo o aperfeiçoamento do advogado em questões técnicas e questões comportamentais. Então, eu acredito que aqui também, Rafael, a gente pode fazer essa divisão. Em primeiro lugar, se desenvolver em termos de visão. Então, de se ver como um empresário. Então, aquilo que a gente vai chamar de soft skills. Então, começar a trabalhar a visão do empresário, que é diferente da visão do advogado perante o escritório. Trabalhar a soft skill do empreendedorismo, que é realmente aquela soft skill da busca por soluções, por inovações, pelo diferencial. Então, em primeiro lugar, buscar essas habilidades de comportamento, de posicionamento perante realmente a vida e o mercado. Justamente, e aí você poderia falar assim, Luiz, e onde está o pulo do gato nessa questão comportamental? O advogado se preocupa com a solução do problema jurídico. O empresário ele se preocupa com a manutenção da empresa. Ele se preocupa com a estruturação daquela empresa. Então, essa é uma mudança de comportamento, de paradigma que eu convido todos vocês a fazerem. E em termos técnicos, aí, Rafael, eu acho que é uma soma de tudo. Porque é realmente olhar para o seu escritório como uma empresa. E essa questão, e aí veja bem, esse é o meu ponto de vista, tá, pessoal? Porque existem colegas advogados que trabalham, olha, especializado em marketing jurídico, especializado, de repente, em vendas, especializado em gestão financeira. A minha visão é essa visão sistêmica. Que depois, claro, a depender da necessidade do colega advogado, às vezes ele vai muito bem na gestão financeira, mas vai ter dificuldade, de repente, no atendimento ao cliente, vai ter que se aprofundar mais nessa área. Mas o primeiro passo é despertar essa visão geral, entender o escritório como um sistema, entender o escritório como essa empresa, que não adianta eu prospectar muito bem se eu não consigo depois entregar o serviço lá na ponta. Assim como não adianta eu prospectar muito bem, entregar o serviço lá na ponta, se eu não consigo realmente fazer uma gestão financeira adequada. Eu não precifico bem, ou eu não faço bom uso dos meus honorários. Então, é essa visão geral que é necessário que seja construído. Legal. E quando você falou, acho que vou trazer aqui, só porque eu acho que tem pessoas talvez elas não saibam.
até como eu não sabia um tempo atrás. O que é soft skills? São as habilidades comportamentais. Então, são as habilidades ligadas aos comportamentos. A gente vai falar que as hard skills são realmente as habilidades mais técnicas. Já as soft skills são as habilidades de comportamento. É onde vai entrar, por exemplo, a liderança, a comunicação, a empatia, questões emocionais no geral. Então, essas são as nossas soft skills. Você diria que tem assim um conjunto de 2, 3 soft skills? Obviamente, tem várias de alta relevância, mas 2 ou 3 que brilham assim nesse caminhar, nesse se tornar Olha, que pergunta difícil. Olha, eu gosto muito, assim, ó, de bate-pronto, assim, eu acredito muito trabalhar o autoconhecimento, que é realmente o entendimento de quem você é, porque quando você se conhece, quando você entende tanto as suas forças, as suas fraquezas, o que você é bom, o que você é ruim, os seus medos, as suas coragens, você se torna como um todo mais forte, porque você pode usar aquilo que você sabe que você é bom, mas você também consegue tomar cuidado com aquelas situações que você sabe que você não vai ser tão bom assim. Então, eu acho que o autoconhecimento é algo que a gente precisa trabalhar, sem sombra de dúvida. E vou pegar aí um grande combo, que na verdade não seria a mesma coisa, mas vou trazer esse grande combo porque eu acho que ele vale a pena. Que seriam as questões ligadas a controle emocional, disciplina, autorresponsabilidade. Não é a mesma coisa, tá, gente? Que se a gente fosse fatiar, daria para fatiar muitas vezes aí. Mas realmente seria esse fazer o que precisa ser feito, que viria da autorresponsabilidade, da disciplina, mas sempre realmente cuidando dessas questões emocionais, que eu acho que muitas vezes, hoje em dia, a gente ainda não cuida como deveria cuidar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na tua visão, o primeiro passo para você se tornar empresária na advocacia, ele é muito mais interno, ele é muito mais de você, com você mesmo, como você encara o mundo, do que qualquer coisa externa que esteja acontecendo, do que você ter pessoas. Eu acho que são dois passos, né? É sempre uma questão comportamental e uma questão técnica. Em termos de comportamento, é justamente isso, é essa visão. É você realmente entender que você vai ter que se comportar agora como empresária, como empresário. Que você vai ter que virar uma chavinha e que você não vai mais para o seu escritório se preocupar só com o prazo. Que você vai ter que ter essa visão global e sistêmica de tudo que ali acontece. E, tecnicamente, é realmente começar a cuidar desse espaço como uma empresa, que aí é a busca realmente das ferramentas de planejamento e gestão do escritório, do entendimento desse sistema, onde você vai aprender a fazer a gestão financeira, a gestão do cliente, a gestão do marketing, de uma maneira global, de uma maneira integral. Então, são as duas coisas. Porque se você tem só comportamento, mas você não tem ação, você não tem nada. Só que se você tiver ação sem o comportamento adequado, você também pode ter uma ação que não te leva para onde você quer. Então, por isso que eu acredito que todo bom planejamento, ele agrega tanto um comportamento adequado, quanto as ferramentas adequadas, as técnicas adequadas para se chegar lá. Tá, previdenciarista mesmo. Ele acompanha bastante a gente. É ele ou ela, né? Não sei. O CRM ajuda na gestão dos clientes. As ferramentas, elas entram... CRM, né? Parte de ferramentas, elas entram em que momento dessa virada? Elas vão entrar na hora do planejamento, porque conforme você for planejar, você, por exemplo, em se tratando de gestão dos clientes, você vai realmente entender dentro do atendimento ao cliente, da gestão do seu cliente, qual vai ser o passo a passo desse cliente dentro do escritório. E quando você mapear esse passo a passo, você vai precisar justamente de ferramentas que vão te ajudar em cada fase, em cada etapa. Desde a prospecção até o pós-venda, passando por todo o período que o cliente fica dentro do seu escritório, que você está ali, de fato, prestando serviço para ele.
Em cada uma dessas fases, você vai ter ferramentas de entrega do serviço ou de entrega de uma informação, por exemplo, na parte de prospecção, como você também vai ter as ferramentas que vão te ajudar a mensurar indicadores de desempenho. Então, são diferentes ferramentas, porque uma coisa é a ferramenta que eu uso para me relacionar com o cliente, outras coisas são ferramentas que eu vou utilizar para mensurar os indicadores de desempenho do escritório. Mas as ferramentas vão ser esses softwares, essas técnicas, esses sistemas que eu vou usar, que eu vou escolher, que eu vou adquirir, alguns gratuitos, outros pagos, que vão me ajudar a realizar uma atividade. Qual atividade é essa? A atividade que precisar ser realizada ali naquele momento. Se eu estiver falando, por exemplo, saindo de gestão do cliente e entrando em gestão financeira. A gestão financeira existe uma parte que eu vou usar de repente planilhas, sejam de Excel, seja dentro do software jurídico, seja dentro de um aplicativo, para poder fazer a projeção de ganhos dos próximos meses. E aí, de repente, eu vou usar uma outra ferramenta, que é a ferramenta que eu faço a emissão de notas fiscais em um momento posterior, já após o pagamento. Então, as ferramentas, independente de quais forem os momentos que a gente vai utilizar elas sempre têm que servir com um propósito, ajudar em uma atividade que está sendo realizada ali dentro do escritório. E eu vou escolher essas ferramentas no momento do planejamento, que é quando eu entendo, então, o passo a passo dentro de cada uma dessas áreas, eu estabeleço os procedimentos dentro desses passos e eu vejo, então, as ferramentas que eu vou utilizar, se eu vou fazer isso sozinho ou se eu vou contratar alguém, se eu vou terceirizar para pessoas fora do escritório, que é a hora, então, que eu realmente crio o dia a dia de como vai funcionar. E, emendando a pergunta lá do CRM, o CRM, que é um software de gestão de relacionamento com o cliente, principalmente na parte de prospecção, ele é essencial hoje para o escritório de advocacia? Eu acho que vai depender da estratégia. Depende do escritório. Eu acredito que softwares, sistemas, ferramentas que nos ajudem a automatizar, porque é uma maneira de automação, é uma maneira de você ter ali uma condensação de atividades, isso é muito importante, Rafael, principalmente para escritórios que querem ter ali um ganho de tempo, que querem ter um ganho de qualidade. Então, são ferramentas que são interessantes. Agora, quais serão as ferramentas? O momento em que vocês vão fazer essa contratação? Como essa contratação vai acontecer? Eu, particularmente, gosto muito de avaliar cada caso. Por quê? Porque a gente também não pode se esquecer que o escritório de advocacia, ele é uma empresa, só que ele é uma empresa que, além de servir os seus serviços jurídicos ao cliente, ele também tem, na vida do colega advogado, da colega advogada, um papel muito importante de realização profissional. Então, é fundamental que a gente entenda qual é o momento profissional que essa pessoa está vivendo, qual que é o momento de amadurecimento que esse escritório está vivendo. Colocar tudo numa receita de bolo, todo mundo precisa ter a partir de tantos meses, a partir de tantos dias, precisa ser de tal tipo. Eu, particularmente, não entendo que seja obrigatório ser assim. Eu acredito que a gente pode fazer de acordo com o caso concreto. Agora, buscar ferramentas de automação, ferramentas que vão te ajudar a se relacionar com o seu cliente. Assim como existem ferramentas de automação em muitas áreas. E automação, gente, é automação de tudo, porque qualquer mensagem que você recebe de um sistema, de um provedor te avisando que é um aniversário, que é uma mensagem que você precisa enviar, que tudo isso entra dentro do nível de automação. Então, tudo isso é importante de ser feito, mas a gente precisa avaliar o caso concreto. Perfeito. Então, a gente tem que trabalhar, então, nessa jornada de empresário, você precisa trabalhar seus soft skills, que é o teu comportamento, suas habilidades comportamentais. Unido a isso, tem habilidades técnicas. Sim, que aí entra o planejamento. Que são habilidades de diversas áreas. E daí entra o planejamento. E qual que é o papel do planejamento? E daí a gente está falando aqui, permeando o planejamento.
E qual que é o papel do planejamento na estruturação desse escritório de advocacia? Ele entra em que momento? Ele entra só quando está começando? Eu posso fazer ele com o bonde andando? Já comecei minha advocacia, estou há 4 anos nela, nunca pensei nisso. Começo agora? Não começo? Deixo para depois? Como que entra? Como que se encaixa o Bom, planejamento nisso tudo? se estivéssemos começando do zero, trabalharíamos então. Me ajustei em termos de comportamento, resolvi é isso que eu vou fazer, estou trabalhando isso, vou começar a planejar. Aquelas atividades técnicas que a gente falou, aquelas habilidades, são justamente as ferramentas de planejamento e gestão. Agora, se você já está com o bonde andando, mas você percebe agora a importância do planejamento, é agora que você vai planejar. É agora que você vai estruturar. Tanto planejar a sua carreira, quanto planejar o seu escritório. Então, você vai, no primeiro momento, entender o que você deseja da sua carreira, quais são os locais que você deseja chegar, quais são os resultados que você deseja alcançar. E aí você vai entender, dentro do seu escritório de advocacia, quais são os resultados que esse projeto vai trazer para você também. E aí, assim que você entendeu os resultados, porque entender os resultados, Rafael, para ficar claro, é o primeiro passo do planejamento. Eu preciso entender para onde eu quero ir, para aí, então, começar a planejar os passos, as etapas. Então, eu planejo para onde eu quero ir, o que eu quero alcançar, e aí eu começo a planejar como eu vou chegar lá, o que eu vou fazer para chegar lá. E aí, então, por exemplo, uma das ferramentas possíveis para esse planejamento dentro do escritório de advocacia é estabelecer um modelo de negócio, ou ainda o plano de negócio, que é uma outra ferramenta. E aí você vai desenhando o seu escritório para que ele te traga o quê? Aqueles resultados que você quer alcançar. Então, essas são algumas ferramentas que a gente vai traçar dentro de um planejamento. Um bom planejamento, ele nunca é uma única ferramenta. Ele é a soma de diferentes ferramentas. Então, estabeleci um objetivo. É uma parte do planejamento. Eu entendi como eu vou fazer isso. É uma outra parte do planejamento. Trouxe ali uma análise de cenários. É uma outra ferramenta. Agora eu pego e faço um estudo, certo? De riscos. É uma outra ferramenta. E é assim que eu vou compondo o planejamento, como se fossem etapas, como se fossem fases. Qual que é a primeira ferramenta que a gente aplica? É um modelo de negócios? A primeira seria o negócios? estabelecimento do que eu desejo, né? Que se a gente fosse trazer uma ferramenta, talvez nós estaríamos aí falando de uma ferramenta Smart, por exemplo, aonde eu quero chegar, o que eu espero com esse escritório. E aí, de repente, o modelo de negócio viria para a efetivação desse escritório. Então, como que eu vou estruturar esse escritório para que ele me entregue aqueles resultados? O que ele precisa ter? Qual que vai ser essa proposta de valor? Quem vão ser meus parceiros? Quem que é o meu público-alvo? Como que eu vou fazer a minha gestão financeira para que eu possa alcançar esses resultados que eu defini na etapa anterior do planejamento? Você pode dar um exemplo de como fazer como dar esse início no Smart para as pessoas aqui começarem já a gente precisa sempre entender o seguinte, que todo e qualquer objetivo, ele precisa ser muito específico. O que a gente tende muitas vezes a fazer de errado é justamente isso. Eu defino, eu quero ter uma boa vida. Mas o que é uma boa vida para vocês? Ou ainda, eu quero que a advocacia me dê retorno financeiro. Mas o que é retorno financeiro para você? Então, o que eu te convido coloque assim, olha, o que eu quero? Eu quero ter retorno financeiro. Mas quanto é retorno financeiro? E não tenha medo de colocar o valor. Olha, eu quero ganhar tanto por mês. E isso significa ganhar tanto por ano. E aí você vai colocar qual que é o prazo para isso. Daí você começa a pensar, isso é alcançável? Porque muitas vezes o que acontece quando a gente está estabelecendo objetivos, o primeiro erro eu já falei, que é o erro da pessoa que não define com clareza, que não é muito específico no que quer. Um segundo erro que a gente comete muitas vezes é colocar objetivos que não são alcançáveis. E por que a gente faz isso?
justamente porque a gente não entende a questão do lapso temporal. Luísa, você quer dizer então que eu tenho que sonhar pequeno? Não. Eu quero dizer que você precisa se adequar o que você quer dentro do lapso temporal. E aí, aquela questão de maturidade. Se de repente o que eu quero, os meus indicadores hoje, o que eu ganho até hoje, a perspectiva de crescimento do mercado, a avaliação de ganhos futuros, parece que eu não vou ganhar isso mês que vem, mas se eu colocar essa meta para 12 meses, eu faço ela. Beleza, então eu vou estabelecer esse meu objetivo para 12 meses. Isso se chama adequar o objetivo. Isso não é sonhar grande ou sonhar pequeno. Isso é justamente fazer uma avaliação do que você deseja construir. E, através dessa avaliação, conseguir traçar um plano, conseguir traçar ações que são o quê? Realistas. Por quê? Porque se não for ser realista, o que vai acontecer é que você vai se frustrar. E aí é o que acontece. Nós temos as pessoas que não planejaram a sua advocacia e falam, mas porque a advocacia é uma droga, porque a advocacia não dá retorno, porque a advocacia... Só que não criaram objetivos claros. E as pessoas que às vezes criaram alguns objetivos, só que eles não eram realistas naquele lapso temporal. A pessoa simplesmente jogou um número, jogou um estilo de vida e jogou. Mas ela não fez essa avaliação realista. Fazer uma avaliação realista. Então, e aí eu estou frisando muito isso, tá, gente? Estou sendo repetitiva, porque eu vejo muito esses dois erros acontecerem dentro das mentorias, e eu acho isso importante. Eu não posso nem não traçar o objetivo com clareza, nem não estabelecer um lapso temporal correto. São os dois principais erros. Então, são duas questões que a gente pode e deve evitar aqui depois dessa live, tá? A gente já fica aqui aprendido todo mundo isso. Então, esse objetivo é isso que você precisa pensar. Em termos financeiros, se vocês tiverem dificuldade, uma coisa que eu faço muito com as minhas mentoradas e dá certo é pensa no estilo de vida. Às vezes a gente pensa em valores, a gente fica até confuso. Mas pensa no estilo de vida. Para você ter aquele estilo de vida hoje, quanto você teria que ganhar? Olha, eu gostaria de dirigir tal tipo de carro, eu gostaria de morar em tal tipo de lugar. Se eu tenho filhos, eu gostaria que eles estudassem em tal escola. Quanto que custaria esse estilo de vida? E aí, às vezes, fica mais fácil para todo mundo chegar nesse número cabalístico, porque às vezes a gente tem dificuldade em chegar nesse número cabalístico, e entender o que ele seria para a gente, para a nossa realidade. Então, esse é o primeiro passo. Essa é uma maneira da gente definir o quê? O que eu quero de uma maneira específica, de uma maneira realista, colocando um prazo, avaliando como, assim, olha, se eu quero tanto para daqui 12 meses, então eu tenho que ter feito tanto em um mês, tanto em 2 meses. Então, eu vou mensurando esse meu crescimento. E aí você sabe que você está chegando lá, que você está crescendo. Tô pensando aqui, eu vejo vários perfis de advogado, né? E para mim, eu não sei porquê, mas para mim tem muito advogado que gosta de sushi. Já tô pensando que muita gente tá calculando assim, não, eu quero comer sushi todo dia, para comer sushi todo dia, quanto que eu Perfeito. preciso Se ganhar? esse é o estilo de vida que você quer, coloque lá. Isso eu quero que esteja na minha vida. Eu quero ir lá, quero comer e não quero pensar se isso vai pesar ou não no final do mês. Eu quero só ir. Quero saber se alguém aí colocou no estilo de vida, que eu quero pedir iFood quantas vezes quiser, todo dia. Ver quanto que isso vai dar. Exatamente. Que legal. Então você começa. Tô desenhando aqui na minha cabeça o mapinha, um caminho, né? Eu sei que esse caminho, gente, a Luísa falou várias vezes, não é? Tipo, é um caminho em linha reta que serve para todo mundo, até porque tem momentos diferentes de escritórios, momentos diferentes de vida, né? Tem gente começando, gente que já tem um escritório que já está caminhado, já tem pessoas, mas precisa organizar a casa, gente que está 2 meses, 3 meses, 5 anos, 10 anos na advocacia, e são pessoas diferentes, que a gente precisa encarar de forma diferente. Mas começa com um movimento interno, junto com habilidades técnicas que você precisa aprender, uma definição de clareza sobre o que você quer atingir, como você quer atingir, com um lapso temporal adequado, né? Uma adequação de lapso temporal e dessa meta. E consegui trazer clareza para os objetivos, o que eu quero. O que eu começo a fazer a partir desse momento? Consegui aplicar o SMART, fiz a adequação, fiz o exercício de entender qual condição eu quero,
qual lugar eu quero chegar, qual é o Aí, próximo me passo. parece que estamos no momento, essa seria a minha orientação, de organizar o escritório, considerando que é o escritório que vai te trazer esse retorno financeiro. Né? Estamos aqui conversando com colegas advogados, então é o escritório que precisa crescer para te trazer essa rentabilidade, para te trazer esse iFood sem cupom, como alguém aqui comentou. Então, como a gente vai estar em busca desse estilo de vida, o que a gente vai precisar fazer é focar no escritório. E aí, realmente, a gente vai pensar, por exemplo, em uma ferramenta como o modelo de negócio, que é uma ferramenta que te ajuda a organizar o seu escritório, partindo do pressuposto, partindo da premissa de que você precisa focar na sua proposta de valor, naquilo que você vai entregar ao mercado. E que quanto mais você tem clareza do que você entrega, de como você entrega, de quais são os seus diferenciais, mais você vai conseguir se posicionar no mercado e, com isso, ter melhores resultados. Então, é como se eu tivesse definido para onde eu quero ir. E nessa nossa situação particular aqui, o modelo de negócio vai ser o como eu vou, vai ser o passo a passo que eu vou ter que dar. Então, cada adequação que eu fizer dentro do meu escritório é uma adequação que eu estou fazendo para chegar mais perto daquele resultado. Então, eu adequei a gestão financeira, é um passinho mais perto. Eu adequei o meu atendimento ao cliente, é um passinho mais perto. Por que é um passinho mais perto? Eu quero muito que vocês entendam isso, porque é uma questão sistêmica. O escritório é um todo. Se eu estou atendendo melhor os meus clientes estão tendo uma melhor experiência. Se os meus clientes estão tendo uma melhor experiência, eu posso esperar que eles vão me indicar mais, que eles vão voltar mais para me contratar, que eu posso cobrar mais porque eles estão dispostos, porque eles estão vendo mais valor do que preço. Então, percebam que é sistêmico. Então, tudo isso faz parte. Da mesma maneira, se eu pego e começo a ter uma precificação diferenciada por causa desse atendimento ao cliente, eu começo a ter um maior retorno. Com esse maior retorno, eu posso fazer maiores investimentos. Investimentos, por exemplo, em infraestrutura, investimentos em contratação de equipe. Nunca é uma coisa só. Eu não posso olhar só para, não, meu problema é gestão de pessoas. Tá bom, pode ser que seu problema seja gestão de pessoas e única e exclusivamente liderança. Eu preciso desenvolver a minha liderança. Mas o que a gente vê em escritório de advocacia muitas vezes existe a liderança, que é uma habilidade de comportamento, uma habilidade de relacionamento, só que o que existe também eu precisava contratar mais gente, mas não tenho tanto recurso. Eu precisava treinar mais, mas não tenho tanto recurso. Eu precisava contratar pessoas que tivessem maiores ou melhores expertises e não estou encontrando no mercado. Então, às vezes, não é só uma questão de comportamento sua. Às vezes, é uma questão que vai, sim, passar por outras áreas do escritório. Como, por exemplo, se o escritório estivesse, de repente, ganhando mais, tendo mais retorno, eu poderia pagar melhores salários e contratar melhores pessoas, por exemplo. Então, por isso que eu insisto tanto nessa visão da empresa e do escritório como um todo. Mas aí é isso que nós vamos fazer, nós vamos desenhar um modelo de negócio, começando pela proposta de valor, que é aquilo que você entrega para o seu cliente, que é aquilo que você vende, são os seus serviços. Legal. É muito difícil fazer isso, Luísa. Eu sei, a pessoa deve estar se perguntando, será que é difícil fazer isso? Será que eu consigo fazer isso? Olha, o que você acha? Não vejo dificuldade. Particularmente nesse momento, eu tenho que falar que é o que eu faço nas mentorias, né? Nas mentorias, o que a gente faz é justamente isso, é fazer essa estruturação desses modelos de negócio ou dos planos, a depender da estratégia que a gente for usar com uma parceira. Mas não é difícil, Rafael. O que eu vejo é que é necessário dedicação. Então, mais do que dificuldade, é necessário a gente perceber que vai precisar haver ali uma dedicação tanto de tempo, quanto uma dedicação também emocional.
Por que uma dedicação emocional? Porque nos períodos em que você for fazer isso, muito obrigada, Fernanda, fico muito feliz. Nos períodos em que você for Uhum. fazer isso vai exigir de você uma atenção maior nessa reestruturação do escritório. Mas não vejo um nível de complexidade altíssimo. O que eu vejo mais que vai ser exigido é disciplina e dedicação. Você vai saber que naquele período, talvez por uns 3, 4 meses, você vai ter que cuidar desses procedimentos internos do escritório. Você vai estar vivenciando o escritório com maior intensidade. Então, você passa por um período de estruturação e depois acalma um pouco. É um período de intensidade alta no Com começo. certeza. Porque, veja bem, a gente vai Uhum. começar, você vai começar a fazer esses ajustes. Por exemplo, vamos falar de procedimentos ligados a atendimento ao cliente, que foi um tema aqui que algumas vezes surgiu. Se eu for dividir na fase, certo? Desde a prospecção que cruza lá com a gestão de marketing. Depois vem uma fase de pré-consulta, depois vem uma fase de consulta, vem a fase da execução e vem o pós-venda. São 5 fases. Então, nessas 5 fases, eu vou ter que criar esses procedimentos. Só que o escritório não está parado, concorda? Que aqui a maioria nós estamos trocando o pneu com o carro andando. Então, naturalmente, eu vou ter que criar esses Uhum. procedimentos e já ir executando eles em cada uma das fases. Então, tem alguns processos que eu já vou ir adaptando na fase da prospecção, outros que eu já vou adaptando na pré-consulta, outras que durante a consulta eu já vou mudar a minha consulta. E aí a gente precisa entender que, gente, todo planejamento, ele tem uma fase que se chama a fase do ajuste. O que é isso? Eu planejei, só que a hora que eu começo a executar, existe aquilo que a gente chama de checagem, tá? Que eu gosto de chamar de ajuste, mas que é a mesma coisa, que é o quê? Eu planejei, eu estou executando. Nem tudo que eu planejei vai ser 10 de 10. O que isso quer dizer? Eu planejei 10 coisas e 10 coisas vão dar certo. Eu planejei, por exemplo, uma coisa simples, que eu iria, durante a consulta, já preencher os relatórios de consulta com o cliente aqui na consulta. Então, estou aqui com você, você é meu cliente, de repente no presencial já, e eu estou aqui digitando enquanto a gente está aqui fazendo. E isso tinha sido proposto. Só que eu percebi que a cada 10 clientes que eu atendo, 8 não gostaram de eu ficar digitando. Percebi que, de repente, na minha área de atuação, isso não funcionou. Percebi que gerou um distanciamento, que não deu certo. Então, eu vou ter que propor um ajuste. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou, de repente, voltar a fazer isso escrito e depois eu vou digitar, eu vou pedir para alguém digitar, como que eu vou fazer esse acompanhamento? Isso é só um dos exemplos, tá? Que a gente está dando. É um exemplo bem simples, praticamente simplório, mas que é algo que acontece, que é algo que precisa ser feito, porque quem aí advoga na prática sabe que o que acontece é, às vezes a gente anota as coisas e perde, não é? Do tipo, começa a anotar, faz aqui a consulta e depois, meu Deus, onde eu anotei aquele valor daquele terreno que eu não estou achando mais? Então é desse jeito. Então, por isso que eu pego tanto no pé do pessoal. Gente, tem que ter um ritual de consulta. Cliente chegou, sentou, o que você faz primeiro? Aonde você anota as suas coisas? Aonde você faz todas as suas anotações? A gente precisa tomar esse tipo de cuidado na hora do planejamento, porque eu vou planejar e vou precisar ajustar. Por isso, Rafael, que a gente fala que é um período de intensidade. Mas se você se propôs a fazer aquilo, e se você está disciplinado em fazer aquilo, como eu disse, não é algo que vai ser muito difícil, mas é algo que vai exigir de você uma atenção, sim, um foco naquilo. Muito obrigada, Paola. Fico muito feliz de ver você aqui. Já tem Ah, minhas tanta parceiras Luísa queridas. aqui. Tem pessoas que estão gostando bastante aqui da live. Tô bem feliz também, eu Obrigada. tô gostando bastante também. É, e como que quem está assistindo aqui, que nunca montou o seu plano, nunca fez a primeira meta Smart, nunca pensou em soft skill, ou até pensou, mas nunca se aprofundou, o que tem que fazer para começar a mudar a chave? Uhum. Eu tô voltando tudo, tudo que ele tá falando, e qual que é o primeiro Bom, start que eu preciso?
como que eu consigo sair daqui, dessa live, hoje, assim, terminei o meu expediente da minha advocacia, do meu escritório, 5, 6, 7, 8 horas. Como que eu Bom, consigo dar o meu start? se com o que a gente, Como que eu se o consigo com o que a gente falou começar essa mudança? aqui, você já conseguiu anotar os tópicos e já consegue dar andamento à definição dos seus objetivos, você pode tirar um período depois do seu expediente hoje para fazer isso. Se não, o que você pode fazer é procurar na internet mesmo material de qualidade, porque tem muita coisa de qualidade gratuita. E aí, por exemplo, aqui no Cálculo Jurídico tem muito conteúdo gratuito. Lá no meu Instagram tem muito conteúdo gratuito de qualidade sobre isso. Temos o canal do YouTube, onde a gente fala sobre esses assuntos, hoje, onde tem técnica Smart ali, entendeu? Orientação de como fazer. E aí você vai começar a fazer o seu, você vai começar a delimitar os seus objetivos e desenhar o seu passo a passo. O importante é que você coloque esse período de estudo de uma maneira recorrente, porque não adianta fazer só hoje, porque tá naquele gás por causa da live, e aí, de repente, nunca mais tocar no assunto. Passou assim 2 meses, nossa, eu assisti uma live lá no começo de abril, não é mesmo? Não pode. Então, é importante que você reserve na sua agenda, por exemplo, uma tarde por semana ou 2, 3 horas por semana para realmente refletir sobre o seu escritório, pensar sobre o seu escritório, definir metas para o seu escritório. E aí, nessa fase inicial, você pode usar essa carga horária, esses horários, para estar assistindo esses vídeos, para estar estabelecendo essas metas, para estar realmente construindo esse conhecimento. Fernanda perguntou aqui. Tá, e você tem um modelo de negócio, preciso fazer o meu, novo escritório, mas já sou advogada há 14 anos. É isso que ela deveria estar pensando agora, no modelo de negócio? Se você já tem clareza de onde você quer chegar, com certeza, ó, eu já sei onde eu quero chegar, esses são os resultados que eu quero alcançar, certo? Então, olha, eu quero alcançar um salário ou um prolabore fixo de tanto, um estilo de vida, trazendo para essa questão que às vezes fica mais fácil de ser visualizada de tanto, e eu quero isso num prazo de 12 meses, por exemplo, de 6 meses, é isso que eu quero. Em termos ainda da minha advocacia, eu gostaria de ter um escritório. Ela comentou aqui que ela já está com o escritório dela. Deixa eu voltar aqui só um minuto, pessoal. Ela advoga há 14 anos, mas abriu o escritório agora, correto? E aí, ó, eu quero ter um escritório que seja referência em tantos meses, que aí você vai pensar em todos os objetivos que você quer. Aqui a gente está pensando no financeiro, mas você pode estabelecer outras metas que você deseja para o seu escritório. Tendo clareza dessas metas, sim, vamos partir para o modelo de negócio. Perfeito, é isso mesmo, é fazer o seu modelo de negócio, desenhando sua proposta de valor e todos os itens necessários para entregar essa proposta de valor no mercado. A Marcela perguntou, que ela falou que moro num lugar que todo mundo, que o que eu fizer minha concorrência copia, mas de uma forma inferior. Estou refazendo a frase dela aqui. E o povo acha que faço com o mesmo sabor e nem eu vendo e nem ela vende o que fazer. Eu não entendi eu direito acho que é sobre mas se você está num lugar onde a concorrência... Não, por favor. Pode falar. Não, eu entendi que eu acho que é concorrência, mas eu acho que é de produto, né? Eu acho que não é da área. Bom, vamos falar sobre concorrência. Concorrência, Marcela, e isso serve para qualquer área, eu costumo partir do seguinte pressuposto. A gente não pode nem ignorar que a concorrência existe, nem se apaixonar por ela. E é sempre importante a gente trabalhar no nosso diferencial. Então, faça o seu melhor. Faça de maneira que o que você oferta seja único. Se ela está te repetindo, se ela está te copiando, pelo que eu entendi, as pessoas, com o passar do tempo, quanto mais você trabalhar, aí entra a gestão de marketing, para você divulgar esse seu diferencial, as pessoas vão começar a perceber quem que está fazendo, quem que está copiando. E aí você vai ficar realmente como aquela pessoa que lançou a tendência, como aquela pessoa que começou. Mas, do meu ponto de vista, o mais importante é foca no seu diferencial,
foca em trabalhar o seu, foca em fazer bem o seu e deixa que o mercado separa. Eu acredito muito nisso particularmente, tá, gente? Eu acredito que essa questão de ficar se engalfinhando com a concorrência pelo cliente, gente, o mercado separa. O mercado sabe quem é quem, com o passar do tempo, fica realmente quem é bom, quem faz bem, quem faz diferente, quem tem a agregar. E eu, particularmente, acredito, inclusive, muito que a concorrência é boa quando é uma concorrência boa, quando é uma concorrência ética, né? Que talvez aqui talvez não seja, mas quando é uma concorrência que ela é ética, que ela é correta, que ela é honesta, realmente acaba agregando muito, justamente porque eu nivelo o mercado alto. Se todo mundo está entregando muito bem, eu também acabo me obrigando, ó, a correr atrás, a fazer muito bem, a me aperfeiçoar, a me dedicar. Todo mundo consegue cobrar melhor, todo mundo consegue estabelecer melhores formas de serviço e de trabalho. Então, a concorrência não é o problema, gente. O problema está quando eu não tenho a minha advocacia organizada, quando eu não tenho a minha advocacia planejada. Porque aí qualquer coisa que acontece no mercado, qualquer coisa que acontece com a concorrência, parece que é o fim da vida, o fim da linha para mim. Focar no de vocês, trabalhem no diferencial de vocês. Sueli perguntou, disse que assinou o CJ e está com uma dificuldade. Sueli, usa o suporte lá do CJ, tá? A gente tem pessoas, são pessoas de verdade, não é robô, a gente tem várias pessoas, especialistas, inclusive, em direito, que te dão suporte sobre qualquer coisa que você precisar. Não tenha medo de chamar, eles respondem super, super rápido. Pode, chama o suporte, chama quantas vezes você quiser. Não, estou incomodando, não está incomodando nada. A gente gosta de responder e gosta de estar lá para vocês. Vamos ver. Se ele respondeu ali. Ótimo. Me diga uma coisa, então, Luísa, para a gente fechar a nossa live. O que você diria, o que você daria uma dica, uma orientação para a pessoa sair dessa live e começar a mudar a vida dela? O que você falaria para essa pessoa agora, para quem está ouvindo a gente? Vou dividir de novo, Rafael, tanto em termos de comportamento quanto em termos de técnica. Em termos de comportamento, eu falaria para a pessoa uma frase que eu acredito muito, que eu comecei a falar para mim essa frase há muito tempo atrás, e depois ela até virou, por assim dizer, uma das frases da LCR, que é o fazer dar certo até dar certo, que é realmente uma frase de persistência. Então, o que eu diria em termos de comportamento é: se você quer que a sua advocacia dê certo, persista. Então, é virar uma chave hoje e entender que vai ter o tempo do cuidar da terra, do plantar, do cuidar, para depois colher. E que cada um vai ter a colheita de acordo com aquilo que se dedicar. Então, é realmente persistência. É queimar as outras opções, é entender, olha, eu estou aqui, eu abri meu escritório, eu escolhi fazer isso. Lembra da autorresponsabilidade, da disciplina que a gente falou lá atrás? Eu escolhi fazer isso e é isso que eu vou fazer. Vai ter que dar certo, entendeu? Vai dar certo até dar certo, porque vai ter que dar certo, então vai dar certo. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é realmente trabalhar o planejamento. Parar de achar que advogar é somente abrir o escritório, ir para lá todos os dias e peticionar e fazer audiência e atender cliente. Porque realmente hoje, para você ter uma advocacia que se destaque no mercado e que tenha possibilidade de crescimento, é necessário que a gente se disponha a virar essa chave de advogados para empresários. Então, vá se planejar. Qual etapa do planejamento, se eu já defini objetivos ou se nem objetivos eu ainda defini, se eu já estou no modelo de negócio, se eu já fiz o modelo de negócio e eu já entendi que, por exemplo, atendimento ao cliente está ok, o problema está no marketing. Ou marketing e atendimento ao cliente está fantástico, meu problema é gestão de pessoas, porque aí a gente vai diminuindo, né? A gente vai afunilando o problema. Então, veja onde você está. Se você está no escopo maior de todos, eu não sei nem para onde eu estou indo, ou eu já sei para onde eu estou indo, mas eu preciso ter uma visão geral, ou eu já sei para onde eu estou indo, já tenho a visão geral e já sei onde está o problema menorzinho ali, só para alinhar aquela reta final. Mas o importante é tenha um planejamento, entenda onde você está nesse planejamento
e com uma persistência caminhe até alcançar o que você deseja, porque é plenamente possível viver a advocacia que você sonha, que você deseja, se você se dispuser a fazer o que precisa ser feito. Ótimo, olha, eu sei que a Sueli, enquanto você está falando, mandou uma mensagem ali que ela vai persistir, que ela é corajosa, que ela é dedicada. Parabéns, Sueli, é isso mesmo. Concordo integralmente com a doutora Luísa. E a persistência, fazer. Eu gostei muito da tua frase. Até dar Que é fazer certo. dar certo até dar Exatamente. certo. Então anota essa frase aí no teu caderno, no teu notebook, onde você estiver, fazer dar certo até dar certo. E siga a doutora Luísa Comar. Vai lá, dá para clicar ali em ciminha, seguir o perfil dela, acompanhar. Eu sei que você... Eu não sei, é curso e mentoria, é isso? Ou é mais mentoria individualizada que você Nesse momento, oferece, nós estamos doutora com as Luísa? mentorias individualizadas, com as vagas abertas. Uhum. Nós tivemos a turma do curso aberta em janeiro, mas não temos previsão de turma agora para esse primeiro semestre, talvez nem para o segundo, por conta de estudos. Planejamento, né, gente? Gestão do tempo. Eu tinha um grande sonho, vou contar aqui para vocês. Eu tinha um grande sonho de realizar o mestrado. E aí eu me planejei, estou no segundo semestre, mas é difícil, viu, gente? Mesmo com planejamento. Então, nós estamos aí fazendo algumas adequações de projetos, mas as mentorias continuam. E vai ser um grande prazer para mim receber todos vocês lá, conhecer mais vocês. Mandem um oi quando chegarem, vou adorar saber que vocês vieram aqui dessa live. Vou querer saber a opinião de vocês. Rafael, quero muito agradecer toda a confiança, né, em mim depositada por esse convite. Quero agradecer também todo o processo aí das conversas e alinhamento para a live. Eu adorei conversar com o cálculo jurídico. Foi super diferente, mas foi bem legal, foi bem interessante. Muito obrigada mesmo. E dizer que eu fico à inteira disposição, tanto da equipe do cálculo jurídico, quanto de todos vocês que estão aqui, certo? Seja para trocar uma ideia, seja também para as mentorias, claro. Para saber mais, tem o link na bio, é só clicar lá que vocês vão ser direcionadas direto para o WhatsApp, onde eu mesma recebo vocês, porque eu costumo dizer que a mentoria, ela é, por assim dizer, a menina dos meus olhos dentro da LCR, porque é uma maneira que eu encontrei de realmente ajudar outros colegas, advogados, advogadas, a, de repente, não passarem por tudo que eu passei, né, gente? Não errar tanto, né? Às vezes errar menos é melhor. Então, é realmente um projeto que, para mim, é muito importante. Legal. Parabéns pelo seu projeto, parabéns por estar modificando e ajudando vidas de advogadas e advogados. Gostei muito da live. Muito obrigado por ter aceito o convite, doutora Luísa. Até mais. Até mais todo mundo que participou aqui. Muito obrigado a cada um que esteve na live, que esteve até agora. Até mais, gente. Tchau, tchau. Abraço.